Nos últimos dias, o mundo tem sido testemunha do avanço devastador do furacão Milton, uma tempestade que ameaça a vida de milhões de pessoas, especialmente na Flórida, nos Estados Unidos. Desastres naturais como este nos fazem refletir sobre nossa vulnerabilidade. Mas será que podem ter um significado ainda mais profundo? Será que eventos como o furacão Milton podem ser interpretados como sinais de advertência, profetizados há milhares de anos no livro de Apocalipse? Vamos ver como as profecias do Apocalipse, escritas pelo apóstolo João, podem se relacionar com os eventos atuais e o que isso significa para todos nós. A Bíblia nos avisa que desastres naturais, incluindo tempestades e terremotos, aumentariam em frequência e intensidade nos tempos que precedem a volta de Cristo. Jesus, em sua última conversa com os discípulos, alertou-os sobre esses eventos. Em Mateus, capítulo 24, versículos 7 e 8, ele disse: "Se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores." Note que Jesus inclui aqui uma lista de sinais, e entre eles estão os desastres naturais. É impressionante como essas palavras de Jesus ecoam a realidade atual. Nos últimos anos, temos visto um aumento significativo de eventos naturais catastróficos. Furacões poderosos como o Ian em 2022, o Lee em 2023 e agora o Milton em 2024 causam destruição em larga escala, afetando milhões de vidas e deixando um rastro de sofrimento. O furacão Milton, com seus ventos de mais de 250 km por hora, vem causando pânico e destruição por onde passa. Para aqueles que observam atentamente as profecias bíblicas, esses eventos não são apenas catástrofes isoladas, mas podem ser sinais de que estamos vivendo os tempos descritos por Jesus como o princípio das dores. Outro versículo que parece descrever precisamente o que estamos vivendo hoje é Lucas, capítulo 21, versículo 25. Aqui, Jesus diz: "E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas." Os estudiosos frequentemente interpretam o bramido do mar e das ondas como referência a desastres naturais relacionados à água, como tsunamis e furacões. O furacão não apenas cumpre essa descrição com seus ventos e tempestades marítimas devastadoras, mas também provoca angústia das nações, como vemos com as evacuações em massa, o fechamento de parques temáticos como a Disney World e as milhares de pessoas em busca de abrigo. A perplexidade e o medo que esses eventos causam são evidentes, e isso se alinha com a angústia que Jesus mencionou que se espalharia pelo mundo. O Apocalipse e as 7 trombetas. O livro de Apocalipse é talvez o mais detalhado quando se trata de descrever os desastres e calamidades que virão sobre a terra nos últimos dias. No capítulo 8 de Apocalipse, encontramos a visão das 7 trombetas, cada uma trazendo destruição sobre o mundo. As primeiras 4 trombetas falam diretamente de calamidades naturais que afetam a terra, os mares, os rios e até o sol. Apocalipse, capítulo 8, versículos 7 e 8, diz: "O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados sobre a terra, e foi queimada a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar." Embora o furacão não seja um evento diretamente descrito aqui, o impacto que ele causa sobre a terra, o mar e a vida humana pode ser visto como um eco do tipo de destruição mencionada nas trombetas apocalípticas.
o aumento de furacões e tempestades, com sua intensidade crescente, pode ser uma preparação para eventos ainda maiores descritos na Bíblia. Os cavaleiros do Apocalipse e o julgamento divino. Além das trombetas, o Apocalipse também nos fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, que trazem com eles a guerra, a fome, a peste e a morte. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, lemos: "E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra." Embora o furacão seja um desastre natural, ele traz consigo muitos dos efeitos que vemos associados aos cavaleiros do Apocalipse. A destruição de infraestrutura, a perda de colheitas e o deslocamento de milhões de pessoas podem levar à fome e à doença, enquanto os ventos e inundações causam morte e desolação. Mais uma vez, vemos um paralelo com as advertências proféticas. Os eventos descritos em Apocalipse não são apenas desastres aleatórios, mas fazem parte do julgamento de Deus sobre a humanidade. Em Apocalipse capítulo 16, versículos 18 a 21, encontramos uma descrição de um grande terremoto e de saraiva caindo do céu. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras quase do peso de um talento. Embora o furacão Milton não seja literalmente mencionado aqui, é mais uma vez um lembrete de que Deus, em sua soberania, usa a natureza para trazer juízo. Saraiva, terremotos e tempestades são frequentemente usados por Deus nas Escrituras para demonstrar seu poder e julgar as nações. Quando vemos eventos naturais devastadores, isso deve nos levar a refletir sobre o que Deus está fazendo no mundo e como devemos responder. O furacão Milton é mais do que um desastre natural isolado. Ele nos lembra das advertências que Jesus fez sobre o aumento de desastres nos tempos finais e como esses eventos podem ser um reflexo do julgamento de Deus sobre a humanidade. As profecias do Apocalipse nos mostram que o mundo passará por tribulações muito maiores, e é importante que estejamos espiritualmente preparados para isso. Devemos usar esses sinais como um chamado à vigilância, à oração e ao arrependimento. Jesus nos advertiu em Mateus, capítulo 24, versículo 42. "Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor." Precisamos estar alertas e preparados, pois os sinais dos tempos estão ao nosso redor. À medida que olhamos para o furacão e outros eventos naturais de grande impacto, a Bíblia nos chama a reconhecer que a própria criação está gemendo em antecipação à redenção final. Em Romanos, capítulo 8, versículos 22 e 23, lemos: "Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo." Essa passagem nos revela que os desastres naturais podem ser vistos como o gemido da criação, esperando pela restauração que virá com a segunda vinda de Cristo. Assim como o furacão agita os mares e os ventos, o mundo natural reflete a condição decaída do universo após o pecado. Este clamor da criação é um lembrete de que o mundo em que vivemos não está em seu estado final. Algo muito maior e glorioso ainda está por vir. Em Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 5, Jesus usa 2 desastres locais, a queda de uma torre e um massacre de galileus, como oportunidades para chamar as pessoas ao arrependimento. Ele diz: "Se não vos arrependerdes,
todos de igual modo perecereis. Embora ele não atribua diretamente esses desastres a um julgamento divino específico, Jesus nos lembra que todos nós precisamos estar prontos para encontrar o Criador. De maneira semelhante, desastres como o furacão são lembretes urgentes de que nossa vida na Terra é temporária e frágil. Quando vemos a destruição que esses eventos causam, somos levados a refletir sobre nossa própria mortalidade e a urgência do arrependimento. É uma oportunidade para as pessoas voltarem seus corações a Deus, buscando uma vida que reflete a sua vontade. O livro de Jó e o controle de Deus sobre a natureza. O livro de Jó oferece um insight poderoso sobre o controle soberano de Deus sobre a criação. Quando Jó questiona o motivo de seu sofrimento, Deus responde lembrando-o de que ele, o Criador, controla os fenômenos naturais. Em Jó, capítulo 38, versículos 22 e 23, Deus diz: Acaso entraste nos reservatórios da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Esse diálogo revela que Deus, em sua infinita sabedoria e poder, tem domínio total sobre os elementos da natureza. Nada acontece fora de sua permissão e tudo é usado para cumprir seus propósitos. Assim, quando vemos eventos como o furacão Milton, podemos confiar que, mesmo em meio à destruição, Deus está no controle. Ele está usando esses eventos para cumprir seus planos, tanto no nível global quanto pessoal. A soberania de Deus em meio à tempestade. No Salmo, capítulo 46, versículos 1 a 3, encontramos uma promessa poderosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Este salmo nos lembra que, embora desastres naturais possam nos cercar, Deus permanece nosso refúgio. Ele está presente nas tempestades da vida, literal e figurativamente, oferecendo proteção e esperança. Para aqueles que confiam em Deus, o furacão Milton ou qualquer outro desastre não é motivo para desespero, mas uma oportunidade de reafirmar nossa confiança em seu poder e provisão. Tempestades e milagres no Novo Testamento. Vemos também que Jesus demonstrou seu poder sobre as forças da natureza durante seu ministério terrestre. Um exemplo claro é o episódio em que ele acalma a tempestade no mar da Galileia. Em Marcos, capítulo 4, versículos 37 a 41, lemos: E levantou-se grande temporal de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Esse milagre nos lembra que, mesmo em meio às maiores tempestades, Jesus tem o poder de trazer paz. Seu domínio sobre a criação é absoluto, e ele pode acalmar qualquer tempestade, seja literal, como no caso da tempestade no mar, ou espiritual, nas tribulações de nossas vidas. Este episódio serve como um lembrete de que, embora o furacão Milton traga destruição e medo, Jesus está presente e tem o poder de trazer calma em meio ao caos. Os propósitos divinos nos desastres. Ao olharmos para todos esses exemplos bíblicos, uma coisa se torna clara. Deus usa os desastres naturais para seus propósitos. Às vezes, esses eventos servem como juízo, como vemos em Apocalipse. Outras vezes, eles são oportunidades para arrependimento, como Jesus explicou em Lucas. Em todos os casos, os desastres naturais nos chamam a voltar nossos corações para Deus e confiar em seu plano soberano.